Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast. Quem fala com você é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje vamos falar da lição 7 das lições bíblicas adultas da CPAD, que fala A Bíblia transforma as pessoas. O slide que eu estou utilizando nesta apresentação, o link dele vai estar na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Se for no formato de podcast, na descrição do podcast. Quaisquer questões que você porventura venha ter, você tem a oportunidade, quem está acompanhando aqui no caso ao vivo, algumas pessoas, né, de fazer as suas perguntas, comentários ao final desta aula, tá certo? Então o conteúdo está sendo gravado e vai ser publicado posteriormente. E quem quer saber exatamente em que momento ocorre esta gravação, ocorre aos sábados às 21 horas, certo? Não é algo, tem sido comum nas últimas semanas, mas não é o padrão do canal, tá certo? A gente vai logo mais restabelecer a rotina convencional da aula sendo publicada antecipadamente. E no sábado ter aí sim um bate-papo, uma conversa com perguntas e respostas com um convidado, como era algo de praxe no canal, mas infelizmente em virtude de outras demandas, tive que fazer esse tipo de ajuste na minha agenda. Bem, vamos lá, tocando no nosso conteúdo, a Bíblia transforma as pessoas. Particularmente, só o título já deixa muito claro a importância dessa temática, certo? O texto diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para ensinar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, a apresentação que a palavra de Deus, ela tem o poder de conseguir identificar, discernir as intenções, os pensamentos, aquilo que talvez está desapercebido pelas pessoas à nossa volta, pelas pessoas mais próximas, mas Deus ele consegue captar isso e a palavra de Deus também consegue fazer essa distinção. Então, é um elemento muito interessante. A verdade prática diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Tem aqui uma série de textos bíblicos para a leitura diária. Obviamente, recomendo para que os irmãos considerem a leitura de todos eles, porque pode contribuir em suas respectivas aulas, né? A gente aprende aqui várias questões envolvendo a soberba, a humildade, evitar vamos dizer, o uso das armas carnais, né? E a gente está num período, né? Vocês devem estar acompanhando na mídia, numa iminência de uma invasão, né? De um país, da Rússia, na Ucrânia. E talvez incorrendo, não talvez uma guerra exatamente, né, de megapotências como Estados Unidos e Rússia, mas criar lá uma certa guerra, digamos assim, entre a Rússia com a Ucrânia, né? Obviamente, provavelmente a Ucrânia vai perder se houver um embate de fato, né? Mas é algo triste que pode vir a ocorrer exatamente porque as pessoas, né, tendem a procurar maximizar o seu poderio, né, o seu poder. E quando a pessoa não observa a palavra de Deus, os conselhos de Deus, às vezes tomam, né, esse tipo de atitude. Esperamos, obviamente, que isso não venha a ocorrer, um país ser invadido por outro, né, e inclusive um país que não tem feito nada, vamos dizer assim, do ponto de vista como terrorismo, aquele tipo de coisa que a gente já viu em outros momentos, né. Mas esse é o nosso contexto atual, né, e obviamente isso, se porventura acontecer, é até interessante mencionar, né, tudo as coisas são bíblicas, viu, pessoal? Esse tipo de coisa que talvez seja útil, você que é professor, abordar com seus alunos, poder instigar eles no início. Que é o que eu estou fazendo de alguma forma com vocês aqui nesse momento. Esse tipo de impacto de uma guerra, ou de pelo menos uma invasão, né, da Rússia na Ucrânia, vai trazer consequências para todos nós. Assim, a gente não está na Ucrânia, não está nem na Europa, quem está envolvendo com isso é os Estados Unidos. Não, envolve muitas coisas, do ponto de vista econômico principalmente. Por quê? A Rússia pode e vai se acontecer, né? Existe uma série de ameaças dos países da Europa, do próprio Estados Unidos, da Ásia, né? Exceto a China, lógico, de fazerem sanções à Rússia. E a Rússia, obviamente, também fazer, de alguma forma, algum tipo de sanção, né? Por exemplo, cortar o fornecimento de gás, esse tipo de coisa. O que pode causar o quê? E também petróleo, né? Que é um forte produto de petróleo. Aumentar o preço do combustível. Basicamente, isso que eu quero dizer para vocês inicialmente, um ponto, né? Aumento do dólar, da cotação do dólar, né? O mercado fica com medo, receio, e isso vai trazer o que de impacto em nossas vidas? Os produtos que nós compramos no nosso dia a dia, um feijão, um arroz, qualquer coisa que você compra vai estar mais cara,
certo? O transporte que você usa, seja de ônibus ou de moto, de carro, o que for, vai estar mais caro. Então, isso impacta a vida de todo mundo. Então, perceba que, por mais que nós sejamos pessoas que, de alguma forma, tentamos seguir a palavra de Deus, caminhar, as decisões de outras pessoas, elas nos afetam. Então, consequências negativas, decisões negativas, né, erradas, equivocadas dessas pessoas, afetam a todos. Inclusive, a depender do peso dessa pessoa, o líder, o que for, pode trazer impacto para o mundo inteiro. Então, algo que aparentemente para alguns que nos estão acompanhando pensam, é muito distante isso, não. Isso nos impacta. E tem tudo a ver com a nossa lição bíblica, porque se as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado, de responsabilidade com os demais, com as demais pessoas, evitariam ao máximo qualquer tipo de decisão nesse sentido, né? De fazer esse tipo de atitudes, ou até mesmo ameaça. Só a própria ameaça já está trazendo consequências para a sociedade como um todo, né? Não só a Europa, mas o mundo inteiro. Então, é só para poder apresentar para vocês a importância de entender que a Bíblia é fundamental ser observada, né? Ser observada, inclusive, não é só ler, né? É ser observada e praticada, né? Para podermos ter uma vida mais tranquila, né? Ou menos prejudicada. Mas, infelizmente, é esse o nosso contexto atual. E a tendência é qual, irmãos? Até é bom falar isso, né? A gente estuda vendo o cenário que seria ideal, tal. A tendência é piorar, certo? Só que a gente tem geralmente uma perspectiva mais otimista, né? Espera que não piore tanto, ou espera que não piore agora na minha geração, ou que daqui a algum tempo, não seja exatamente agora, mas quanto mais se aproxima a volta de Cristo, a tendência é que esse tipo de coisa vai ser cada vez mais recorrente, né? E aí talvez exatamente aquela ideia das dores do parto, né? Quem já mulher que teve filho, obviamente, deve saber disso exatamente, passou por isso, inclusive, né? E alguns maridos, né? Alguém que já estudou, acompanha, sabe que a gestação, quando vai chegando no período de nascer o filho, existe aquelas dores, né? Que são comuns, geralmente, né? São exceções quando não existem elas, que as contrações, cada vez mais próximo do parto, elas vão se intensificando, vão ficando mais fortes e mais recorrentes. É exatamente isso que está nos apresentando aí a volta de Cristo, né? Essas questões, guerras, tudo isso já existe há muitos anos, mas elas estão cada vez mais recorrentes, né? Esse é um ponto a gente considerar. E outras questões só, não é só essa daí, né? Mas vamos lá. Leitura bíblica oficial. Temos o texto em Hebreus, capítulo 4, versículo do 11 ao 13, e 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 6. Quero ler esse texto aqui com os irmãos e a gente fazer umas reflexões rapidamente para a gente poder abordar a nossa lição bíblica. Em Hebreus 4:11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E esse é um ponto muito interessante, esse texto, né? Porque por mais que a gente, né, ou uma pessoa específica, ela consiga enganar, ludibriar, né, passar uma imagem equivocada, diferente, né, do que a pessoa de fato é, para as pessoas próximas, até distantes, né? Isso não passa desapercebido de Deus. E lógico que alguns de nós temos a sensação que essa pessoa parece que está saindo impune. Por que está saindo impune? Porque é como se eu não estivesse vendo digamos, o castigo, né, a consequência daquela atitude dela em vida. Mas pode acontecer alguma coisa nesse sentido em vida, não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer, mas um tipo de consequência ele não vai escapar, essa pessoa, que é a consequência dos últimos dias da sua vida, quando vinha falecer ou Jesus voltar, que vai ser o quê? O afastamento total de Deus, ou seja, a eternidade afastada de Deus. Esse é o maior castigo que a pessoa pode receber, pode ter, e infelizmente algumas pessoas estão trilhando esse caminho. Então, esse tipo de pessoa, ela não consegue encobrir nada diante de Deus. Então, é uma coisa que, de alguma forma, conforta, né, as pessoas que têm o discernimento adequado das Escrituras, de não querer fazer justiça, como alguns falam, né, justiça com as próprias mãos. É lógico que a gente sabe que existem leis que devem ser cumpridas e a gente quer que isso aconteça,
mas a gente tem que saber separar uma punição com caráter, digamos, disciplinar, de tentar fazer, entre aspas, justiça, porque de fato plena não é feita, né? Do que a pessoa quando quer fazer vingança, que é uma coisa já diferente, né? O crente, ele pode desejar e querer que haja justiça, né? A pessoa venha a ser presa, condenada, pagar uma multa, o que for, em virtude de alguma consequência que traga para outra pessoa ou sociedade. Mas partir para extremos, né? Como vez por outra a gente vê por aí alguns discursos, aí obviamente que não é um papel de um crente, um cristão, ter esse tipo de comportamento. Aí já é vingança. Aí a vingança tem que ser de Deus, tá certo? Ele vai fazer. E a vingança de Deus, né? O castigo de Deus, ele é correto, é justo, certo? Não é eu fazendo. E é interessante Davi, quando ele foi instigado, né? A saber se ele preferia cair nas mãos dos homens, né? Ou de Deus, ele queria cair nas mãos de Deus. Porque Deus, ele teria um julgamento, vamos dizer, justo, e nas mãos dos homens não. Os homens não teriam misericórdia. Os homens não agiriam com sabedoria a respeito do servo do Senhor, né? Então, é melhor a pessoa ser punida por Deus do que ser punida pelo homem. Então, diante disso, eu já sei que eu não sou um bom juiz. Eu já sei que eu não sou um bom parâmetro para dizer o que é que deve acontecer com alguma pessoa, né? Então, vamos lá, avançando um pouco mais. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Versículo 4 ao 6 diz o seguinte, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E esse texto é interessante porque a gente tem a sensação que nós temos os elementos ou a força necessária para tomarmos atitudes, para punir alguém, achar que tem os elementos necessários para enfrentar as dificuldades na nossa vida, o que é um pleno equívoco. Não temos essas condições. A pessoa que pensa dessa forma é porque ela não entende ainda quem ela é, ou seja, a sua limitação, né? O tamanho dela perante o próprio Deus e achar que ele tem elementos positivos, né? Que vai ter condições por sua própria força tomar as atitudes corretas. Não, não tem condições para isso. Inclusive combater, né? Se formos pensar do ponto de vista espiritual, combater as questões espirituais. Não se combate questão espiritual você com o seu braço na força. Você não vê uma pessoa com endemoniada e você não vai tirar o demônio da pessoa batendo nela, né? Você não faz isso, né? Você não faz. Alguns irmãos, dependendo do contexto, segura, que é uma outra questão, né? É segurar para a pessoa não se machucar, o que for, e os irmãos vão orar. É pela oração e o jejum, e não a pessoa fazendo algum ato de violência para tirar o demônio, porque ali não tem nenhum tipo de condição. Você só vai machucar a pessoa, né? Que está passando por aquela situação. Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, o nosso entendimento tem que ser submetido ao que Cristo nos passa, ao que Cristo nos transmite. E não pensar que o nosso conhecimento, por mais que viemos a fazer diversos estudos, formações acadêmicas, talvez teologicamente, inclusive, também, a gente não consegue saber e ter o entendimento adequado, pleno das coisas. A gente não tem que ter ciência dessa limitação, né? E aí, como um acadêmico, e obviamente alguns irmãos de alguma forma também fazem isso, porque são professores, a gente tem que ter a dimensão que eu sou limitado, eu tenho uma série de limitações. Então, se eu parto para o processo de ensino e aprendizagem, sabendo que tem essas limitações, eu estou com um passo à frente daquele que pensa que não tem. É interessante isso, né? É interessante quando você tem alguns, já vi relatos, né? Até de alunos, dizer que não vão para a escola bíblica dominical, por exemplo, né? Porque já sabe o que está sendo ministrado, já sei tudo, não tem o que aprender. Então, esse tipo de pessoa, ela não aprendeu ainda. Não aprendeu uma coisa básica. Ela não aprendeu que ela tem uma limitação, que ela não tem todo o conhecimento. E não é só apenas conhecer ou decorar alguns versículos. Existem aplicações, existem visões de mundo distintas. E será que essa pessoa de fato sabe tem todo esse conhecimento? Que eu, obviamente, sei que não ocorre, né? Mas só em pensar que a gente só pode fazer uma aplicação prática de um trecho desse, dado o nosso contexto atual. Falei agora há pouco dessa eventual invasão da Rússia na Ucrânia, que pode trazer seríssimas consequências para a sociedade como um todo. E daqui a pouco eu vou falar sobre outro exemplo também, uma questão que aconteceu essa semana, que foi manchete em tudo que é lugar, envolvendo também um podcast.
envolvendo uma teoria, né, um pensamento que é absurdamente muito equivocado, mas que algumas pessoas, vez por outra, tentam defender ou achar que essa causa ela teria algum tipo de legitimidade, mesmo que seja do campo de vista filosófico, né, teórico, o que for. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Versículo 6 aqui, continuar nosso raciocínio. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Vamos aqui agora para nossos objetivos da lição. Quero destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. É o elemento dessa lição bíblica, quem está acompanhando aqui o canal, que eu achei que é recorrente, né? Fala quase que o mais do mesmo, eventualmente usando um versículo diferente. Mas não vejo nada tão relevante a acrescentar. Mas a gente vai dar passada aqui por esse tópico também. Elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo, algo que também tem um pouco a ver com a lição passada, né? Tem uma relação muito forte com a lição passada. E expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Aí sim um elemento que eu acho, vamos dizer, um ponto bem interessante a considerarmos, um ponto mais novo, vamos dizer assim. Dentro do tópico 1, que a Bíblia é a palavra viva de Deus, temos aqui o trecho exatamente em Hebreus, capítulo 4, né, que fala sobre esse caráter da palavra de Deus, ela ter uma aplicação prática, ela ter uma mensagem que nos toca. É interessante isso, né? Porque é uma mensagem que nos toca hoje, tocou para gerações passadas, e enquanto Jesus não voltar, essa palavra vai tocar na vida de outras pessoas. O que não acontece com outras literaturas. Com outras literaturas isso não acontece. Eventualmente, uma obra, um escrito, ele transpassa algumas gerações. A gente sabe disso, né? Pensar em alguns livros, vamos dizer assim, seculares, né? Que não sejam teológicos. A gente tem, por exemplo, escritores como Jane Austen, né? Uma escritora bem conhecida, tem alguns romances, um livro que passa algumas gerações. Mas provavelmente isso não vai acontecer daqui a talvez 100, 200, 300 anos. Então, quantos livros talvez eram relevantes há 100 anos atrás e praticamente passa desapercebido, né? Pela maioria. É lógico que vai ter uma pessoa ou outra que acompanha, tal, e assim por diante. Isso aí não estou dizendo que não vai acontecer. Mas a gente trazer impacto em uma grande quantidade de pessoas, isso não acontece. Isso não acontece. Quem é da geração, digamos assim, da minha idade, eu não cheguei a ser leitor desse tipo de material, mas que fez um impacto muito grande, já não faz tanto, livros como Harry Potter, né? Era uma febre aquele negócio. Aí já caiu, já, digamos assim, muito no esquecimento, a gente já que nem fala mais sobre isso, já a geração, né, digamos, mais jovem, os adolescentes, nem lê esse tipo de material, lê outro tipo de literatura. Então, são livros que eles podem trazer algum impacto, mas muito limitado, muito pequeno, não toca, porque não são livros vivos, eles não são livros, digamos, eternos, né? Essa é a verdade, que a palavra de Deus é eterna. E esses livros apenas eles contextualizam, são historinhas, ficções, né? Que podem fazer sentido geralmente em um momento da sociedade, em um contexto, e depois boa parte deles não faz sentido algum. Mas é só para dar mais um exemplo para que vocês possam considerar. E também um outro elemento também fundamental que diferencia a própria autoria, né? O próprio Deus escrevendo, não tem como comparar Deus com qualquer outro escritor, certo? Tópico 2, o subtópico 2, né? A palavra de Deus é espada penetrante. E o texto sagrado, né, como descreve aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, parte B, a Bíblia, né, a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Espada de dois gumes quer dizer aquela espada que corta por dois lados, né? Você talvez tenha na sua casa uma faca, né? É bem comum faca. A faca, né? Eu não sei se existe facas cortando por dois lados, né? Pode ser até que tenha, né? Tanta tecnologia, né? Mas uma faca convencional você só corta para um lado, né? Então, a espada, né? O convencional de uma espada, né? Ou algumas delas, pelo menos, é que ela corta para os dois lados. Então, assim, uma espada afiada que consegue penetrar, né? Em qualquer superfície, né? Ou seja, até mesmo um animal, um ser, alguma coisa assim nesse sentido, para poder até se alimentar. Então, esse tipo de equipamento é muito mais preciso, né, do ponto de vista de conseguir perfurar algo do que uma faca. E a Bíblia é mencionada como algo mais perfurante, mais penetrante do que um elemento como este. É só referência, lógico, né? Não tem como comparar a Bíblia com a espada. Mas, do ponto de vista do nosso raciocínio, é uma ótima forma de apresentar, né? Tanto é que foi por isso que está nas Escrituras, lógico, né? Não tem como não ser diferente.
Então, a gente tem que ter entendimento que a palavra de Deus, ela consegue revelar, apresentar para a gente, isso é interessante, né? Os nossos problemas, os nossos equívocos, o caminho correto, o caminho errado. Isso aí não tem como a pessoa dizer que não é possível compreender. É possível compreender, sim, porque a palavra de Deus tem esse acesso. Inclusive, aquela pessoa que, às vezes, uma vez por outra, menciona que tem dificuldades com algumas palavras, né, ou a forma da tradução da Bíblia. É porque, talvez, a tradução que está sendo utilizada, como a Almeida Revista Corrigida, ela é uma tradução mais culta. É como se ela respeitasse um pouco mais a estrutura da língua original para o português. Já outras traduções, elas tentam flexibilizar um pouco isso, sem, obviamente, descaracterizar a mensagem original. Então, essa pessoa poderia ler esse tipo de Bíblia, que tem uma linguagem mais facilitada. Só fica a recomendação para os de escola dominical, que eu, particularmente, não concordo, não acho interessante a Bíblia da Nova Tradução Linguagem de hoje, a NTLH, porque ela é uma parafrase, ela não é uma tradução, basicamente. Então, essa já é uma diferença grande. Não estou dizendo que não é útil ela é útil, mas como Bíblia mesmo, a pessoa levar para a igreja, ler, eu recomendaria outras traduções, né? Mas essa não. E nem também aquela Bíblia, a mensagem, que aí é outra parafrase também. Então, é só para a gente ter um pouco desse cuidado. E a Bíblia Mensagem teve basicamente assim, um autor principal, lógico que tem revisões, mas até isso também, né? Esse trabalho de tradução ficou na mão aí basicamente de uma pessoa, o que também geralmente pode trazer consequências não tão boas, porque limitou, né, a quantidade de revisões, de atores, né, trabalhando no processo de tradução, que uma Bíblia convencional é feita, que envolve muitas pessoas, um colégio importante, né, de pessoas que participam desse processo e tenta minimizar equívocos nas traduções. Interessante falar isso, né? Vê se você aparece alguém novato aqui. A Bíblia, da forma que está em português, ela pode, porventura, ter algum equívoco, né? De uma palavra mal traduzida e tal, mas é erro de tradução. Quando você vai no original, a Bíblia, da forma que Deus deixou, ela está preservada de uma maneira assim extraordinária. Então, a gente já falou sobre isso, mas só para reforçar isso, né? Item 3, subitem 3 do tópico 1. A palavra de Deus é apta para discernir, né? Então, a mensagem bíblica, ela permite que seja identificado, seja discernido os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, nada vai estar imune, diz aqui a lição bíblica, ao discernimento da palavra de Deus. Então, é interessante isso, porque em alguns momentos, a gente está lendo as escrituras, e a gente sabe uma série de medidas, coisas que devemos fazer, ajudar o próximo, assim por diante. E não sei se já aconteceu com vocês. Em alguns momentos eu fico até desconfiando de mim mesmo se eu estou fazendo aquilo, porque é pela, vamos dizer, motivação correta, ou se eu estou fazendo aquilo porque é quase que como se fosse um elemento religioso, uma formalidade. Eu estou fazendo pela formalidade, faço porque tenho que fazer, ou eu faço porque eu desejo fazer. Isso faz diferença. É lógico que em alguns momentos a gente não vai sempre ter o desejo de sempre desejar fazer. Eu acho que é difícil, né? Porque vai contra a nossa natureza, e muitas das vezes. Mas é problemático também quando a gente só faz porque tem que fazer. Aí eu acho já problemático também. Então, o ideal seria a gente fazer porque a gente tem o desejo de fazer. Porque a gente sabe que é o melhor fazer e tem prazer em fazer. Isso é interessante, né? A gente fazer porque tem interesse em fazer. Por exemplo, a pessoa vai contribuir com os dízimos e ofertas. A pessoa não faz porque tem que fazer. Ela faz porque gosta de fazer, ela gosta de contribuir. Essa deveria ser, digamos, um exemplo de uma motivação, né, nesse sentido. E outras questões que a gente poderia enumerar dentro da obra de Deus, na casa de Deus, ou também fora, né, obviamente, no nosso dia a dia, em ambientes externos, digamos, à igreja, o que também não mudaria em nada. Então, é isso. Um outro também ponto interessante é exatamente apontar o pecado, né? Os equívocos, as falhas que às vezes estamos carregando, não queremos largar isso, e a Bíblia, ela de forma muito enfática aponta, né? A gente lê na Escritura de forma honesta, séria, a Bíblia vai apontar as nossas falhas. E aí, diante dessa informação, a gente vai ter que tomar a decisão, né? Se vai largar, se não vai. Então, é muito interessante como a Bíblia ela nos confronta, né? E não precisa, muitas vezes, alguém falar isso. A Bíblia está falando, não precisa de uma interpretação, não precisa de uma escola dominical falando isso. É pegar a Bíblia e ler a Bíblia. E ler a Bíblia. Logicamente que a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade de leitura, a depender até de professores que estão nos acompanhando aqui,
estão ministrando em algumas salas que até, principalmente geralmente em alguns momentos interiores, né, do país, principalmente no Nordeste, pessoas mais velhas, existe um grupo de pessoas que não foram alfabetizadas e é praticamente, não vou dizer que é um caso perdido, mas muito dificilmente vão passar a ler algum dia. Mas a gente tem ciência hoje pelo avanço tecnológico, apesar que isso já não é nem tanto de avanço tecnológico, tem muito tempo isso, né? Mas você pode ter um CD, um DVD, um pendrive, que você tem a Bíblia, toda ela, né? Vamos dizer assim, lida. Então tem uma leitura dela. Aí se a pessoa, por mais que não saiba ler, mas sabe mexer no celular minimamente, tem aplicativos que permitem isso. Então a pessoa fica sem a mensagem de Deus aqui no Brasil, em português, é muito difícil. Por quê? Na pior das hipóteses, a pessoa, né, se for uma pessoa que tenha acesso a ouvir, né, não tem nenhum plano de sentido, a pessoa consegue ouvir a palavra de Deus. Um áudio, alguém falando, né? Uma outra possibilidade. Sim, aí é outra questão. Às vezes, você, professor, é que tem que ser a pessoa que vai ter que entregar o pendrive, que vai ter que mostrar no aplicativo, ou que vai ter que entregar um CD, um DVD já gravado e explicar lá. Só, olha, você tem um equipamento? Coloca no equipamento e escuta isso aqui. E já passei por essa experiência, né, de ajudar pessoas nesse sentido. E é algo muito interessante, porque a pessoa tem uma barreira, inclusive, de como chegar nessas coisas, né? Como encontrar. E aí a gente tem essa facilidade, às vezes, pode permitir isso, né? E se por acaso acontece na sua igreja, na sua comunidade, tem alguém que tem deficiência auditiva, né? E até talvez de alguma forma até visual, ou seja, ele não consegue nem ler e nem ouvir a palavra de Deus, mas se de alguma forma ele teve contato com a leitura em braille, não sei se vocês sabem, tem também a possibilidade de acesso à Bíblia em braille. Então, já fui na Sociedade Bíblica Brasileira, né, a SBB, e tinha lá, inclusive, os livros, a Bíblia, né, em braille. Só que, assim, é um volume imenso, né? Inclusive, parte do recurso, digamos, superávit, né, da Sociedade Bíblica Brasileira é aplicado exatamente para que existam Bíblias em braille, né, para as pessoas poderem ter acesso. Porque tem pessoas que não conseguem ler e a única forma de ler vai ser via o braille, né? Aquela pessoa botar a mão lá e fica tateando no texto, né? Ou numa série de pontinhos, né? E ali a pessoa consegue ler, né? Se tiver tido ensinamento em braille, né? Também. Senão não adianta, infelizmente. Vamos aqui avançando. É uma questão relativamente periférica, acabei de mencionar, mas dentro do nosso trimestre era bom que os irmãos, porventura, se não soubessem, tenham essa informação, tá certo? Facilitar o acesso à palavra de Deus. Então vamos avançar aqui. Tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Essa afirmação é forte, né? A Bíblia anula os conselhos do mundo. Que aí tem uma ligação muito próxima com a lição passada, que era a Bíblia como guia, né, para a nossa vida. A gente, em diversos momentos, vamos ter dois guias, ou dois conselhos. O conselho de Deus e o conselho do homem, do mundo, né? E vou dar aqui um exemplo que passei por isso, né? E vi também isso acontecer com algumas pessoas, né? Alguém às vezes fala de uma situação de relacionamento com dificuldade, chega até a relatar, às vezes até por imaturidade, por não ter ciência, e a pessoa lá ao lado, né, vai dar um conselho, não, tenha paciência com a sua esposa, com o seu cônjuge, né, como seja, né? Aí a pessoa vai dar o conselho assim, não, rapaz, larga essa mulher que tá dando trabalho, não dá certo, procura outra. Olha só o conselho que o camarada dá para o amigo, né? Não é amigo, né? Para dar um conselho desse não é amigo. Ele fala o quê? É para largar o cônjuge, largar aquela pessoa que passou anos com ele, até filhos. Não, larga e vai procurar outra. Como se isso fosse a resolução, né? A gente sabe que muito dificilmente vai ser. Então, olha só o conselho que o mundo nos dá. A pessoa que está próxima. Quem é esse conselho do mundo, né? Ou esse conselho é pessoas à nossa volta, a sociedade, às vezes pode ser um amigo ou um pretenso amigo, pode ser a mídia, né, dizendo que é o mais adequado a ser feito, um programa de TV que, porventura, tenta ditar os parâmetros para a nossa sociedade, e não quer dizer que eles sempre vão estar errados, mas, em alguns momentos, eles vão estar contra a palavra de Deus. Vão ferir os princípios bíblicos, né? E aí a pessoa vai ter que se posicionar. Vai ter que assumir o uso e os conselhos da Bíblia. E alguém, geralmente, né, assim, alguns argumentos fracos, lógico, né? Mas quem está de fora, às vezes, não é crente, até cai nesses argumentos. Se aquele princípio que está mencionado na Bíblia
e existem pastores que mencionam, que pregam, que é importante, algumas pessoas às vezes vão dizer que a pessoa está seguindo aquele conselho, não é por causa da Bíblia exatamente, é porque está seguindo um pastor e é o pastor fundamentalista, né? Estou colocando esse adjetivo agora, né? É o pastor fundamentalista. Por quê? Porque para dizer que tem um pastor que é antiquado. Tem os pastores descolados aí agora, né? Tem os pastores mais descolados. Esses aí não, esses aí estão tudo certo. Mas os pastores que tentam seguir uma ortodoxia, um princípio mais coerente com as escrituras, geralmente, que é o mais comum dentro das Assembleias de Deus, só para dar um exemplo, né, que é o ministério aqui, que acho que é da Mori que está nos acompanhando, é considerado pastor fundamentalista. Esse fundamentalista, se você for pensar, é quase que associando o adjetivo que é empregado, por exemplo, para militantes islâmicos também, que são chamados de fundamentalistas, porque fazem algumas aberrações. Olha só o tipo de comparação que indiretamente é feita com os crentes. É como dizer assim, olha, esse pessoal está com um pensamento muito errado, está muito equivocado, e você vai seguir o que o pastor fundamentalista está falando, ou vai seguir o que a gente entende que é o mais adequado, que é mais civilizado? Olha só, a estratégia de Satanás não muda muito ao longo do tempo, né? A sociedade, infelizmente, a maior parte dela não tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, infelizmente, né? A gente não queria que isso acontecesse, mas é a realidade. Então, essa maioria, de alguma forma, impacta muito, muito forte a sociedade, porque eles são maioria. Mesmo que eles não fossem maioria, se eles tivessem em posições de destaque, de influência, eles vão exercer algum tipo de influência. Então fica até também a deixa, né, a importância para que o nosso papel, né, ou seja, a gente sabe os conselhos, a gente sabe que a Bíblia é o guia, e eventualmente alguns de vocês já estão ou vão estar em posições que vão exercer influência. E quando eu falo em posições de exercer influência, eu estou falando em ambientes fora da igreja, porque logicamente se não professores de escola dominical, a maioria aqui já exercem um papel de influência dentro de suas salas. Isso é fundamental, importante, lógico. Mas no seu ambiente de trabalho, não sei, com sua família, de alguma forma você pode e deveria, né, exercer algum tipo de influência, né, de marcar posição. Não quer dizer que é criar confusão. Às vezes é simplesmente apresentar os termos e fazer a outra pessoa refletir. Não precisa ganhar a conversa, a batalha, né? Não é um duelo. Não precisa. Mas só de você fazer a pessoa refletir já é um imenso avanço. Se a pessoa ouvir você, né, já é um imenso avanço. Porque também está difícil isso acontecer hoje em dia, né? A pessoa querer ou permitir que outra pessoa fale, né? De uma visão contrária, né? Geralmente a pessoa não quer ouvir, só quer falar. Eu falei minha posição, pô, já vou sair daqui. Não vou deixar você falar, não. Não. Se tiver um mínimo de conversa, exponha o seu raciocínio e talvez aquela pessoa possa mudar, né? Eu, particularmente, já passei por situações de ser, entre aspas, evangelizado por pessoas de outras, digamos, religiões, né? E eu entendia que aquilo ali era uma oportunidade, de alguma forma, de eu mencionar e falar do que eu entendia do Evangelho de Deus, das Escrituras, e de alguma forma fazer algum tipo de confronto. Lógico que, de certa forma, pensando eu, né, pelo menos, com algum nível de sabedoria para que não expelisse, né, a pessoa logo de imediato. Mas é uma estratégia, né? Já aconteceu de estar com aquela, usar muito uma bolsa que era num formato daquelas pastas, né, um pouco mais antigas, né, pretas, tal. Eu usava ela para me deslocar para o trabalho, tal. Eu achava bonita aquele negócio, né? Só que tem uma outra igreja, denominação, que os adeptos dela usam muito esse tipo de bolsa, muito parecido com o que eu estava usando. E eu, como andava social, e ando boa parte vezes social, né? Eu estou social, com a bolsa do lado, e a pessoa chega assim e pergunta, você é de tal igreja? E aí depois eu falei de uma localidade que está muito próximo daqui, também era deles, e começou a conversar pensando que era adepto da religião deles, né? Aí quando ele percebeu que eu não era, aí ele começou a querer me evangelizar, né? É interessante que permitir, de alguma forma, né, que aquilo ocorresse. Em algum momento, eu tentei também fazer algumas perguntas, algumas intervenções, para que ele pudesse refletir. Então, é um elemento que pode acontecer, né? Ou seja, dentro de um ambiente dito religioso, ainda existem inúmeras diferenças, né? E às vezes a gente pode ter a sabedoria, de alguma forma, tentar fazer isso, de apresentar a verdade, ou fazer aquela pessoa refletir, e isso já é muito positivo, né? Ou seja, não é por força, não é por violência, não é por convencimento por outras características, e sim expondo a palavra de Deus, né? E essa é a nossa maior arma, né? A maior arma é a própria palavra de Deus, expor a palavra de Deus. Subtópico 2, está falando aqui sobre a destruição das fortalezas. E a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. João, capítulo 5, versículo 19, né? O líder das forças do mal é o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então,
são questões que já são dadas para a nossa sociedade. Então, por mais que a gente não queira, no caso aqui dessa invasão eventual da Rússia na Ucrânia, a gente, em tese, a maioria não vai querer que isso aconteça. Mas, infelizmente, como o mundo jaz do maligno, ou seja, tem essa influência do maligno, não é que o maligno manda no mundo, não é isso. Mas ele tem influência. Ele trabalha no coração das pessoas, na mente das pessoas, para poder fazer esse tipo de coisa. E também o líder, obviamente, né, como diz aqui esse texto que a gente está mencionando no slide, é que Satanás, o diabo, ele é a mente, vamos dizer, por trás de tudo isso que a gente está falando. Vai ter um ator lá, fulano de tal, presidente fulano de tal, sei lá quem for. Mas por trás, na verdade, existe algo espiritual muito forte. Então, e isso a gente tem que se atentar muito, certo? E a gente perde o foco e tenta atacar a pessoa, né? Retrucar a pessoa. Mas talvez o mais interessante seria tentar retrucar o argumento daquela pessoa, refutar o argumento e, de certa forma, tentar com o mínimo de impacto de tentar isolar a pessoa da ideia. Isso é interessante. É lógico que a gente sabe que essa ideia está sendo equivocada porque a pessoa está enviesada. Enviesada em que sentido? Está com os olhos vendados, não está observando a escritura. E quando chegar para falar do comportamento, a origem, é interessante, né? Que tem uma origem isso. A origem é que a pessoa está desconectada da palavra de Deus, desconectada de Deus. Aí, a pessoa conectada com Deus ainda vacila, quando a pessoa perde um pouco de conexão, vamos dizer assim, né? Que a pessoa com Deus não vai nunca errar. Mas a pessoa com Deus é muito difícil errar. Mas ela ainda falha. Olha que coisa, né? Ainda falha. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ao pecado ainda. Mas imagina aquela pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus. Não tem que dar satisfação a nada e a ninguém. Na cabeça dele, lógico, né? Ele tá dando de qualquer maneira. Independente dele saber ou não, ele tá dando satisfação. Mas na cabeça dele não tá dando. Então ele fica muito mais confortável em fazer as coisas mais absurdas sem que pese a consciência dele. Por quê? Porque ele está perdido, né, na imensidão do pecado. Diz aqui também o subtópico 2, do tópico 2, que por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E o propósito, obviamente, de Satanás é afastar o homem de Deus. Basicamente é esse, usando as mais diversas formas, os mais diversos artifícios. No subitem 3, do tópico 2 ainda, fala aqui a destruição dos falsos argumentos. Aí tem um trecho em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, parte A, que a escritura destrói, né, os conselhos, né? Então, os conselhos, obviamente, equivocados. E aqui a gente pode colocar alguns exemplos que a lição bíblica menciona, mas eu acrescentei mais um ainda. Ele fala aqui sobre ideologias que são anticristãs, né? Aí está aqui o ateísmo, lógico, né? A negação de Deus, o relativismo, que é algo um pouco mais sofisticado, né? Mais presente nos nossos dias, é o relativismo, e o secularismo. Seriam esses os mais sofisticados. Por quê? Porque esse aqui pega crente também. O relativismo pega crente. Isso é interessante. É mais sofisticado, não é um ateu. Só que diz que é ateu, a pessoa já fica até com o pé atrás. Até quem nem é crente mesmo, assim, vamos dizer, no parâmetro que a gente entende que seja, que vai para a igreja, que tenta buscar seguir as escrituras, mas muitas pessoas que não estão indo para a igreja entendem de alguma forma, e na cabeça dele, de alguma forma, Deus existe. Então, se você chegar a dizer que é ateu, a pessoa já cria até quase uma repulsa. Mas o relativismo não. O relativismo é algo muito mais sofisticado. Relativismo é colocar, minar de dentro para fora, e muitas das vezes, né? O secularismo, de igual forma, né? Então, isso é muito presente. Principalmente o secularismo quando as nações, né, uma região está se crescendo economicamente. É muito interessante como o secularismo ele surge de forma muito forte quando há um tipo de ascensão econômica e também intelectual. A pessoa parece ter a sensação que depende menos de Deus. É como se dizer, eu consigo fazer tudo por minha conta. Eu tenho dinheiro, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, eu consigo refletir. Então, aí parece que é mais culto isso, né? Mais inteligente, né? Não, é um equívoco ainda maior. Mas algumas pessoas estão nesse caminho também. Aí tem aqui o marxismo, né? E as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Além do marxismo, que obviamente desconsidera Deus de forma assim absurda, eu acrescento ao que foi presente nesse disco, que tem em vermelho aqui em destaque, né, que está acompanhando no YouTube, ou ao vivo agora aqui no Telegram, acrescento o nazismo, coloquei, porque na lição não fala nazismo. E por que eu coloquei o nazismo?
uma teoria, né, um pensamento extremamente equivocado, que eu acho que a maioria de vocês já sabem, tem conhecimento, mas até ficou um pouco em evidência, porque um podcast relativamente bastante conhecido aqui no Brasil, chamado Flow Podcast, não sei se já chegaram a acompanhar, ver algum episódio, alguma coisa nesse sentido, teve uma fala infeliz de um dos hosts, né, do programa, falando a respeito da liberação ou permissão de um partido nazista. Não vou explicar muito o que ele falou, mas basicamente seria isso, não vou entrar nos termos, tem um certo raciocínio, não é tão absurdo assim a fala de como alguns apresentaram na TV ou mencionaram, mas de qualquer maneira ainda é muito séria a fala. Mas por que o nazismo é um problema imenso? É porque basicamente diz que existe um grupo de pessoas que é, digamos, de uma raça mais elevada, uma raça pura, e o restante é um segundo nível. E, talvez vocês não saibam, mas um dos primeiros grupos que os nazistas começaram a perseguir foram os testemunhos de Jeová. Certo? Um dos primeiros grupos que eles começaram a perseguir foram os testemunhos de Jeová. E perseguiram também os crentes, certo? Bonhoeffer, né, que é um missionário, um pastor muito conhecido, né, tem livros que falam sobre a sua história, a sua vida, e lutou contra o nazismo, né? Interessante, foi um agente, digamos assim, infiltrado, tentando combater o nazismo. A gente não vai entrar no mérito se ele estava fazendo certo ou errado agora nesse momento, mas a igreja também sofreu muito. Por quê? Porque perseguia quem perseguia o regime também. Não era só, porque, por exemplo, é negro, ou porque é gay, ou porque é judeu. Ele perseguiu vários grupos. Os judeus ficaram mais em evidência, mas eles não só perseguiram os judeus. Ela, na verdade, perseguia praticamente todos que não eram, digamos, da raça ariana. Ou seja, desse comportamento. Que não fosse disso, era perseguido, basicamente. E quem era oposto ao sistema. Então, aí podia ser quem fosse. Essa pessoa pagaria até com a própria vida. Então, isso é um absurdo. E isso aconteceu na história, né? Isso aconteceu na história. Falta de quê? De atentar-se para o conhecimento das escrituras. Uma outra coisa que também não consta aqui, mas que também é uma coisa que, vez por outra, fica em evidência, e aqui eu não estou falando de militância, tem gente que exagera, eu sei disso, mas eu estou falando do racismo. É algo também assim absurdo, né? Pensar que existem distinções, que negro, a pessoa da cor escura da pele, ela, por ser da cor mais escura da pele, que tem mais melanina, que seria até um fator positivo, na verdade, ela é uma pessoa que de baixo escalão, né? Inferior, o que é, obviamente, é um absurdo pensar isso, né? Porque a distinção é apenas um elemento, vamos dizer, de variação genética de uma pessoa para outra, coisas que Deus fez desse jeito porque ele quis fazer assim, e é bom que ele fez assim, né? Ele fez algo que foi muito bom. Então as pessoas pensam que isso é característica de uma pessoa inferior. Absurdo, lógico, esse pensamento. Mas é uma coisa que ocorreu no passado de forma muito severa em vários lugares do mundo e existem resquícios desse tipo de pensamento na nossa sociedade. Mais uma vez, a Bíblia deixando de ser considerada algo importante em nossas vidas. Então, lembrando, até interessante isso, o pastor Billy Graham, ele quando estava evangelizando, já pregando em uma determinada igrejas, né, eventos, na igreja cristã protestante dos Estados Unidos, existia naquele período, década de 60 e tudo, a segregação racial dentro da igreja. Os brancos sentavam nos bancos da frente e os negros sentavam nos bancos de trás. E alguém vai dizer, não é possível que isso acontecia. Ah, isso acontecia, irmão. Se você for assistir depois um documentário chamado, acho que é Billy Graham, um embaixador de Deus, acho que fala também um pouco sobre isso, e tem outros materiais que mencionam isso. Então, Martin Luther King, que era um pastor, também interessante falar isso, né? O Martin Luther King Jr., que é bem conhecido e tal, ele era um pastor batista, né? E ele também foi um dos que capitaneou, logicamente, né? Foi até o principal expoente da luta contra a segregação racial. Basicamente, ele queria que as pessoas tivessem o mesmo direito, né? Pouco importa se é negro ou branco, que for, só queria ter o mesmo direito, né? Sentar no mesmo lugar no banco do ônibus, na igreja, qualquer lugar, ter os mesmos direitos. E o Billy Graham, ele foi um dos brancos, vamos dizer assim, que primeiro ou se posicionou também a favor desse tipo de pensamento, inclusive tinha lá os vídeos, né? Ele cortando as faixas, rasgando a faixa e diz assim, não, peraí, os negros que estão aqui atrás podem vir para os bancos da frente, tem espaço aqui, por que tem que separar? Pode ficar todo mundo junto. Então foram coisas que foram ocorrendo ao longo da história. Muito triste esse tipo de pensamento, de fato, mas está registrado na história. O marxismo matou milhares de pessoas, o nazismo, milhares de pessoas também mortas, perseguidas, o racismo também. Então, assim, são coisas absurdas. Tudo isso o quê?
fruto da mente humana. A mente humana fabrica coisa perversa assim, com uma facilidade imensa, né? A criatividade que tem para inventar historinhas, né? Histórias em quadrinhos, gibi, Harry Potter, o que for, o pessoal também aplica isso para as coisas mais horrendas possíveis. É impressionante isso, né? A pessoa quando deixa de considerar os conselhos da palavra de Deus. O quarto subtópico fala sobre a destruição de toda a altivez. Então, o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a altivez aqui, o comentarista coloca, se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. O que cada vez mais vai ser mais recorrente. Mais recorrente. O secularismo, o relativismo, cada vez mais eles vão impregnando dentro das igrejas. E geralmente acontece vamos dizer, em quais ambientes? Geralmente nas gerações mais novas. Então, eu sei que vai existir um confronto de gerações, porque geralmente a geração mais antiga, ela vai ser, provavelmente, o normal é ser mais conservadora. E a geração que vem, ela tende a ser mais progressista. Do ponto de vista inicial, assim, tá tudo dentro da normalidade. Tudo dentro da normalidade aí. Só que o quão progressivo é isso e quais pontos esses jovens estão querendo acrescentar, ou estão querendo considerar, ou fazer uma releitura. Aí vira problema, tá certo? Aí vira problema. Então, tá só discutindo porque vai trocar banco de madeira por banco de plástico? Aí isso é irrelevante. Então é irrelevante isso aí. Mas eles estão querendo mexer em elementos da doutrina da igreja. Aí é outra questão, tá certo? Estão querendo flexibilizar o quê? Aí é outra questão. Então a gente tem que pensar sobre esses termos, né? E aí a mente humana, como mais uma vez eu falo, ela é uma ferramenta extraordinária para criar coisas perversas, né? Quando quer, infelizmente. Terceiro tópico, na verdade, né? A Bíblia nos torna humildes. E é interessante o confronto que nós sofremos, né, ao ler as Escrituras, vai nos apontar as nossas limitações. E se a pessoa for minimamente coerente, né, do ponto de vista intelectual, ela vai ser humilde, já vai reconhecer a sua limitação. Humilde aqui não quer dizer, como alguns pensam, aquela pessoa que é pobre, maltrapilha, né, que põe roupa suja, roupa velha, o que for, anda de cabeça baixa. Não tem nada a ver com isso, certo? Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é você reconhecer quem você é. Basicamente é isso. É se colocar no seu lugar. E, quando possível, reconhecer o outro em uma posição superior à sua. E isso é algo até, de certa forma, de educação, né? Quase um elemento de educação. Você reconhecer a outra pessoa como uma pessoa importante. E quando falamos aqui humildade do campo de vista espiritual, é você ter humildade, inclusive, quanto aos seus pensamentos, às suas visões de mundo. Eu tenho uma série de visões, vamos dizer assim, políticas, econômicas, que é fruto de vários fatores, não só da Escritura Sagrada, infelizmente, né? Porque deveria ser só da Escritura Sagrada. Mas a Bíblia não fala sobre as teorias políticas, teorias econômicas. Eu tenho que, de alguma forma, em alguns momentos, tenho que tomar algumas decisões, me pautar, e eu tomo decisões com base em elementos como este. Mas será que essas questões que eu estou pautando minha vida, será que elas estão indo contrárias à Escritura Sagrada? É uma coisa que eu devo considerar, tá certo? Eu devo considerar. Então a gente está prestes a chegar para a eleição, aí vai ter discussão de direita e esquerda. O que é que a esquerda está propondo? O que é que a esquerda está falando que é errado? Beleza, a esquerda fala muita coisa que é errada, a gente sabe disso. Mas será que o que diz que é de direita também não está fazendo coisa errada também? Então, assim, é interessante como, na verdade, é complicado, não existe esses extremos, né? É complicado você enxergar elementos positivos em sua totalidade ou quase totalidade. Vai ter problemas. E aí a pessoa coloca a sua opinião pessoal, particular, suas experiências, o que for, como um elemento que deva ser a verdade, o que deve ser considerado, o que é o melhor caminho, o que na verdade pode ter sido apenas uma experiência, o que foi melhor para você, não quer dizer que é melhor para todo mundo. O que foi melhor para os brasileiros não quer dizer que é melhor para os russos, para os americanos, para os japoneses. Então, a gente também tem que separar muito bem isso. Até inclusive um dos argumentos dessas guerras, é interessante isso, né? É cada um pensando no seu próprio umbigo, né? O que é que a Rússia vai invadir? Está pensando em invadir a Ucrânia? Porque, na visão, né, da liderança, pelo menos, isso é bom para a Rússia. Mas será que isso sendo bom para a Rússia não vai ser ruim para alguém, no caso dos ucranianos? Ou ruim para o resto do mundo? Então é uma coisa que tem que se considerar, né? Então, será que não deveríamos, talvez até, abrir mão? Ah, vai ser menos melhor para mim. Mas esse menos melhor para mim vai, pelo menos, permitir que a maior parte das pessoas tenham uma certa vida com tranquilidade, menos problemas para o globo todo, né? Vamos dizer assim, para todo mundo. Então, coisas que deveríamos considerar. Mas, se a pessoa não está
atenta às suas limitações, sendo humilde intelectualmente falando e espiritualmente também, logicamente, vai ter seríssimas consequências, né? E a sociedade paga por isso. Subtópico 2, né? Cristo é o nosso exemplo de humildade. Então a gente tem diversos exemplos, modelos na Bíblia, relatos, não só de Jesus, mas dos discípulos, quanto à humildade. O apóstolo Paulo, que a gente estudou no trimestre passado, quantas vezes, né, ele assume a sua limitação, né? Inclusive aquela frase, aquela fala icônica, né? Aquilo que seria bom a ele executar, isto ele não faz. E aquilo que ele não deveria fazer, isto ele faz. Olha só que coisa, né? Exatamente aparecendo no confronto. Ele tem um parâmetro adequado, correto a seguir, e isso ele não está fazendo em alguns momentos. Lógico que ele não faz isso direto, mas só para dar um exemplo. E isso acontece com quase todos nós. E aquilo que não deveria fazer, isso ele está fazendo. Isso se aplica na vida de muitas pessoas. Na verdade, aplica na vida de todos, né? A questão é o volume de vezes que isso acontece, né? O ideal é fazer a menor quantidade de vezes esse tipo de comportamento. Mas todo mundo vai estar inserido neste ambiente, né? Então, é interessante essa questão. E o próprio Jesus, obviamente, com inúmeros relatos apresentados dele ser humilde, ele reconhecer quem ele era, olha só, né? Que ele era o Filho de Deus e que estava obediente ao Deus Pai, na missão que ele estava aqui na Terra. É interessante que o Deus Pai também é ele, né? Porque eles três são um. Mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui sobre Trindade agora. Deixa para outro vídeo. Tem um vídeo no canal, fica até o alerta, né? Fala sobre pericorese. Pericorese. Tem um vídeo dedicado sobre isso. Então, se você já está acompanhando no canal do Escola Biblicast no YouTube, procura esse vídeo lá, na parte de vídeos, procura pericorese. Então, o campo lá que você pesquisa, coloca pericorese, vai aparecer lá, você dá uma visualizada, acho que é um vídeo em torno de meia hora, só falando sobre isso, acho que vai ser bem interessante. Talvez possa facilitar um pouco de entendimento do que é trindade, esse tipo de coisa. E o que é pericorese, lógico, né? Terceiro subtópico, a humildade é uma virtude cristã. Então, é interessante, porque o ser humano ele vai tender a ter o comportamento de pensar que ele sempre está certo, que ele tem a decisão final, a opinião final, e o que vale é a minha opinião. Isso é um fruto do relativismo, inclusive, né? Porque é como se você pode ter sua opinião. Tá aqui, o Gerson tá acompanhando comigo aqui na aula, né? Aí o Gerson fala assim, ó, eu tenho minha opinião é essa. Aí eu ouço o Gerson e diz, tudo bem, Gerson, escutei sua opinião, beleza, mas a minha opinião é essa. Eu manifesto a opinião. E às vezes o ponto da conversa dá para ter um denominador comum. Tem uma resposta correta, basicamente seria isso. Ou é sim ou é não. Aí um fala que é sim, outro fala que é não, e cada um toca a sua vida da forma que acha que é interessante. Por quê? Porque ninguém quer ceder. Um dos dois está errado. Em alguns pontos da nossa caminhada, nossa vida, só vai ter uma pessoa certa. Só vai ter uma pessoa certa. Não tem como ter duas pessoas certas. Não tem como ter dois argumentos corretos. Só vai ter um argumento correto. Agora, como a gente vai conviver com isso, como a gente vai aceitar ou não vai aceitar isso, aí só a pessoa com a virtude cristã da humildade é que, porventura, ela pode reconhecer que ela precisa melhorar, que ela tem um ponto de vista equivocado e que vai se ajustar. Isso, não estou falando só apenas dentro do ambiente religioso, na igreja, não. Isso pode ser qualquer coisa, qualquer decisão dentro da sua vida. Você tem a humildade de perceber, realmente, a minha esposa falou de uma coisa que está absolutamente correta. O meu filho que tem 10 anos falou uma verdade. Eu achei que estava certo, mas o meu filho de 10 anos, aqui um exemplo, né? Ele está dizendo algo que é prudente a se considerar. Então, por mais que exista a hierarquia, que nós sabemos, marido, esposo, filhos, mas isso não quer dizer que a esposa ou os filhos não vão estar certos e o marido errado, né? Isso pode acontecer? Vai acontecer certamente, não tenho nem dúvida. A questão é o volume de vezes, mais uma vez, né? Esperamos que não seja muito, mas isso pode, porventura, acontecer. Então, dadas essas informações aí, eu acho que podemos fazer aqui uma conclusão breve, aqui alguns pontos, né? Pincelar. E abrir espaço para perguntas, caso os irmãos que estão nos acompanhando aqui ao vivo no Telegram tenham interesse, certo? Primeira conclusão aqui, a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Maravilha isso, né? Nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Lembrando que esse embate aqui é um embate muito mais espiritual e os argumentos também deveriam derivar da Escritura Sagrada, e não do que eu penso, não do que eu acho que é melhor. Quantas vezes eu tenho uma visão de mundo, e quando eu me deparo com a Escritura, eu preciso reconsiderar aquilo que eu pensava que era correto. Terceiro item, Deus resiste aos soberbos, e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela sua palavra.
O que é resistir ao soberbo? É aquela pessoa que está sempre certa, nunca erra. Se o cara está sempre certo e nunca erra, qual o fator motivador? Ou como é que essa pessoa vai abrir espaço para Deus? É complicado, né? Porque o cara sempre está certo, o cara quer ser Deus, ele é Deus, aí não fica complicado desse jeito. Então, esse é um ponto que deveria também, julgo, vocês considerarem. Vou abrir espaço aqui. Se você está acompanhando no Telegram ao vivo, tem um botão central no aplicativo, você pode clicar e fazer sua pergunta. Lembrando que esta está sendo gravada e vai ser disponibilizada aqui no YouTube logo em seguida. Então, se você falar, vai ficar registrado e vai aparecer lá no canal. Só para ter ciência, porque porventura você pode não ter interesse nesse sentido. Enquanto você decide se vai fazer alguma pergunta, algum comentário, vou apenas aqui fazer o convite para os demais irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, aula gravada, que este conteúdo, esse slide, está disponível no link na descrição deste vídeo, certo? Se você ainda não se inscreveu no canal do Escola Biblicast, recomendo fortemente que você o faça. Convide mais amigos, pessoas, professores de escola dominical, alunos, superintendentes da EBD, para que possam conhecer. Compartilhe esse link, né? Se inscreva, né? Ative as notificações, a opção todas as notificações, e assim você fica ciente toda vez que eu posto algum material novo no canal do Escola Biblicast. Bem, algum irmão com alguma pergunta? A princípio não. Então, agradeço a participação de todos que estiveram aqui ao vivo conosco, você que está acompanhando depois essa aula gravada, que Deus possa conduzir da melhor forma possível a sua aula de EBD neste domingo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.